Olá, bom dia! Hoje é dia 11 de abril e mais uma vez estamos aqui para juntos celebrar o nosso culto em casa. E eu quero te saudar com a palavra de Lucas capítulo 24, versículo 32, onde nos diz assim: os discípulos de Emaús disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Que eu e vocês também possamos sentir durante a nossa caminhada, durante esse momento de culto, os nossos corações arderem ao sermos tocados pela palavra de Deus. Nós aqui nos encontramos na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu quero te convidar para juntos agora nós termos o nosso momento de oração. Oramos. Senhor nosso Deus, buscamos a Tua presença neste culto, porque precisamos ouvir a Tua orientação para a nossa vida. Reconhecemos que não somos dignos de nos colocarmos diante de Ti. O que temos a oferecer são nossos pecados, cometidos através de gestos e palavras que revelam a nossa fragilidade. Nós confessamos que muitas vezes nos esquecemos de que nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou por todos nós. Amado Deus, contigo a vida tem outro valor, porque somos envolvidos pela ação salvadora de Jesus Cristo. Estamos neste momento em Tua presença para entendermos melhor o que Tu esperas de nós, para buscarmos orientação na Tua palavra. Venha, ó Deus, e derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos vivenciá-las como discípulos e discípulas. Dá-nos, portanto, ó Deus, ânimo, alegria, para caminharmos sempre ao Teu lado. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor, é que nós oramos. Amém. Eu quero convidá-los para acompanhar a leitura bíblica de Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 até o 35. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles.
Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Eram dois os companheiros que seguiam pela estrada. Tinham pressa de chegar à aldeia de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Veio alguém juntar-se aos dois que seguiam pela estrada. E agora eram 3 no caminho de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. E chegando a Emaús, bem na hora do jantar, o terceiro companheiro pão e vinho repartiu. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Só então reconheceram quem com eles caminhava. Só então compreenderam que Jesus ressuscitara. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Com Jesus, eles foram com Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs na fé, o texto que nós ouvimos fala de uma caminhada que Jesus teve ao lado de 2 homens, os discípulos de Emaús. O Senhor também continua diariamente a caminhar comigo e com vocês. Ele vive entre nós na nossa caminhada. Jesus não pode ser estranho para aqueles que se dizem caminhar como cristãos. Jesus é como um amigo que vem para compartilhar conosco a mesma mesa, o mesmo pão, a mesma vida. E é nessa comunhão de vida que ele se revela a cada um de nós. Na Páscoa, ao lembrarmos a ressurreição, ao fortalecermos a nossa fé, a nossa esperança, nós contamos com a presença, nós contamos com a comunhão do corpo de Cristo. E Ele que nos liberta e desafia para o convívio, para a partilha com outros irmãos e irmãs na fé. E esse é o nosso desafio também, é a nossa missão. Sim, porque eu e vocês temos uma missão. Como corpo de Cristo, como igreja cristã, nós temos a missão de colocar as nossas mãos, todos os nossos dons, a serviço do reino de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs na fé, o texto nos conta que, após a morte de Jesus, 2 discípulos estavam indo para um lugar chamado Emaús. Eles estavam assustados, conversavam sobre tudo o que tinha acontecido naqueles últimos dias e, de repente, nessa caminhada, entra na história Jesus. E qual é a primeira coisa que Jesus faz? Ele se aproxima dos discípulos, chega perto e começa a caminhar juntamente com eles. Este é o primeiro passo que nós queremos aprender para fazer missão. Também nos dias de hoje, aproximar-se das pessoas, conversar com as pessoas, perguntando como elas estão. São talvez pequenas atitudes que temos ou deixamos de ter, que fazem dar início à missão que Deus nos incumbiu. Parece simples este primeiro passo, aproximar-se, mas na verdade talvez seja o mais complicado.
Às vezes nos preocupamos demais com nós mesmos, temos dificuldade de irmos ao encontro de outras pessoas. Aproximar-se, chegar perto de quem não conhecemos, entrar na conversa de repente, caminhar juntamente com as pessoas, são atitudes importantes para sermos uma comunidade que quer crescer como corpo de Cristo, não somente em números, mas espiritualmente. Quando nós falamos daquilo que nós cremos, ou em quem cremos, não estamos dando apenas um bom testemunho às outras pessoas, mas estamos fortalecendo ainda mais a nossa fé. Jesus Cristo não se importou se a conversa era entre os dois companheiros, para onde eles caminhavam. Simplesmente ele chegou, se aproximou e pôs-se a caminhar juntamente com eles. Se interessou pelo assunto, sobre aquilo que eles estavam conversando. Em seguida, o nosso texto diz que os discípulos ficaram assombrados em saber que havia alguém que não sabia de tudo aquilo que aconteceu nos últimos dias ali na região de Jerusalém. E é interessante, parece que Jesus até se faz um pouco de desentendido e diz: eu não sei, contem vocês mesmos a mim o que aconteceu. E eis que aí nós temos mais uma lição que nos é dada por Jesus. Enquanto os discípulos contam para ele os últimos acontecimentos, tudo aquilo que as autoridades fizeram com Jesus de Nazaré, a sua crucificação, morte, enquanto eles contam daquilo que aconteceu alguns dias depois da ressurreição que as mulheres anunciaram, enquanto eles falam e contam entusiasmados para Jesus tudo aquilo que aconteceu, o que é que Jesus faz? Jesus ouve, ou melhor, Jesus escuta. Essa é uma dica importante para a missão neste mundo. Nós precisamos escutar mais as pessoas, escutar mais os clamores, as suas dores, as suas angústias, as suas preocupações. Também as coisas boas que acontecem na vida de cada um. E ouvir não é o mesmo que escutar. Ouvir é fácil, nós ouvimos tantas coisas. Agora, escutar não é fácil. Porque nós somos acostumados a falar demais. Às vezes falamos demais, ouvimos muito, mas escutamos muito pouco. Mas Deus nos deu justamente 2 ouvidos e uma boca para escutarmos mais e falarmos o necessário. Escutar as pessoas é um dom, mas também é uma prática que nós temos que exercitar, aprender a exercitar diariamente. Jesus Cristo, após aproximar-se das pessoas, escutou o que elas tinham a dizer e o fez com atenção, com paciência e com interesse. Não basta simplesmente termos ouvidos limpos para ouvir, precisamos escutar com atenção. E o texto nos diz que após escutar, então Jesus fala. Jesus relembra aos discípulos tudo aquilo que estava escrito na Escritura Sagrada e passa a explicar as passagens dos profetas onde estava escrito que o Messias precisava sofrer, receber a glória de Deus. Somente depois de escutar é que Jesus fala. E esta é uma lição muito importante, porque quando nós pensamos em fazer missão, talvez nos venha à mente que é preciso sair por aí, a falar para as pessoas e sem observar muito a situação que elas estão vivenciando. Jesus nos ensina que não é este o único caminho para a missão. A catequese, o ensino da palavra de Deus, com certeza são muito importantes, sim, mas primeiro é preciso aproximar-se, escutar o que as pessoas vivem, sentem, para depois confortá-las e animá-las com a palavra de Deus. E aqueles 2 discípulos, após escutarem Jesus, o convidam também a ficar com eles. Fique conosco, já é tarde, dizem eles. E Jesus aceitou o convite. Juntou-se, sentou-se à mesa com eles e partilhou o pão. Nesse momento, os discípulos reconhecem que aquele homem que caminhava com eles era o próprio Jesus de Nazaré. Sim, não é possível fazer missão se não acontecer a partilha, a comunhão durante a caminhada. Não basta só aproximar-se, escutar, falar. É preciso compartilhar a alegria do estar junto, celebrar junto. Porque é justamente nos momentos de comunhão de mesa que nós temos mais proximidade uns com os outros. É ali também onde Jesus se faz presente, na comunhão entre as pessoas.
Queridos irmãos e irmãs na fé, naquele momento, no compartilhar, Jesus transforma os corações dos discípulos, sendo que um comenta com o outro: não parecia que os nossos corações ardiam no peito enquanto Ele falava conosco no nosso caminhar? A experiência em aproximar-se das pessoas, de escutá-las, de anunciar a palavra, em ter comunhão com elas, tudo isso traz uma mudança para as nossas vidas, transforma as nossas mentes, transforma os nossos corações. Outra lição tirada desse texto é que após ouvirem as Escrituras, após terem comunhão de mesa com Jesus, sentirem a transformação em suas vidas, os discípulos vão e contam aos outros tudo aquilo que aconteceu e o fazem de maneira entusiasmada. De fato, o Senhor ressuscitou, nós o reconhecemos quando Ele partiu conosco o pão, dizem eles. O testemunho, ir anunciar para as pessoas o que aconteceu, é a consequência da comunhão, é a consequência do caminhar com Cristo. Nós, eu e vocês, como cristãos, temos muito a testemunhar sobre como Deus age em nossas vidas, o que Ele fez e faz para nos conduzir até o caminho da vida em abundância. Aproximar-se, escutar, estar em comunhão, testemunhar. Estes são passos para a missão que Deus nos deu e nos dá a cada novo dia. Deus não nos deixa acomodar. Deus nos deixa inquietos, sim, com as suas palavras. Que eu e vocês possamos aprender através do exemplo de Jesus, do testemunho desses homens e tantos outros homens e mulheres, e aprender a dar passos significativos para a missão de Cristo, a nossa missão. Ali onde nós somos chamados, que eu e vocês possamos diariamente anunciar as boas novas. Amém. Andando com Cristo, andando todo dia, andando com alegria, andando com Cristo, andando com meu Salvador, andando na sombra, andando no brilho, andando todo dia, andando com alegria, andando na sombra, andando no brilho, andando com meu Salvador, andando com Cristo, andando todo dia, andando com alegria, andando com Cristo, andando com meu Salvador, andando na sombra, andando no brilho, andando todo dia, andando com alegria, andando na sombra, andando no brilho, andando com meu Salvador. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, com certeza hoje também nos ficam perguntas. Como tem sido a nossa caminhada ao lado de Cristo? Que nós possamos encontrar também as nossas respostas. Eu quero te convidar para juntos agora fazermos a nossa oração final. Oramos. Querido Deus, nós te agradecemos pelo anúncio da Tua palavra, somos gratos por podermos ter esse alimento para a nossa fé, somos gratos por podermos caminhar contigo, e nessa caminhada são muitas as nossas perguntas, por isso queremos colocar diante de Ti tudo aquilo que pesa sobre nós e os nossos pedidos. Lembramos da situação do nosso país, para que os nossos governantes possam perceber as verdadeiras necessidades do povo e possam trabalhar sempre em favor e em amor por todas as pessoas. Da mesma forma, queremos colocar em Tuas mãos todas as nossas comunidades e paróquias, para que elas possam ser locais de comunhão, locais de anúncio da Tua promessa de salvação. Que todas elas possam continuar animando pessoas para a caminhada contigo. Que nós possamos todos aprender a olharmos para Ti, aprendermos contigo a viver em união uns com os outros. Também queremos colocar em Tuas mãos todas as pessoas doentes, pelos mais diferentes motivos,
todas as pessoas enlutadas. Queremos que continues a olhar por cada uma delas em suas necessidades. Querido Deus, em Tuas mãos estamos e em Tuas mãos nos colocamos. Queremos caminhar diariamente ao Teu lado e percebermos a Tua presença ao nosso lado, hoje e sempre. E tudo mais queremos colocar diante de Ti, através da oração que o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós queremos continuar caminhando com Cristo e queremos caminhar sempre recebendo a sua bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. E assim vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos, caminhemos com Cristo hoje e sempre. Amém.